voltar ao assunto do reino de Deus, né? Agora na visão dos hinduístas, né? Esse é o 15º vídeo dessa série sobre o reino de Deus, né? Falamos das parábolas, depois falamos na visão de várias religiões, tá? De antemão eu quero pedir desculpas a irmãos hindus, né, e aos estudiosos da matéria por qualquer equívoco que eu venha a cometer. Não terá sido com nenhuma intenção de provocar qualquer celeuma. Então nós vamos começar mais uma vez com aquela pergunta bem simples. Os hindus acreditam em Deus? O que é que você acha? Vamos começar então o reino de Deus na visão dos hinduístas, né? Vamos falar um pouco do hinduísmo. Então, a palavra hinduísmo é de origem persa, né? A palavra hindu é para denominar o rio Indo e refere-se também a todos os povos que viviam no subcontinente indiano, certo? Vou mostrar aí uma fotografia do mapa. Que é uma região peninsular do sul do continente asiático, né, onde estão os países da Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal e Butão. Existem várias seitas no hinduísmo e uma delas é muito aceita entre nós. Quem já não ouviu falar de yoga, né? Pode ser uma teoria, uma filosofia, né? Aliás, a yoga ela não é uma religião, pois não depende da existência de um Deus. Então a yoga é tida como uma filosofia e também é tida como uma teoria, né? Ou seja, uma prática que visa o autoconhecimento e a expansão da consciência. Os dois aspectos, filosófico e prático, eles foram assinalados por Krishna na obra que chama-se Bhagavad Gita. Essa palavra Krishna, a gente lembra muito dela quando se ouve falar em Hare Krishna, né? E essa Bhagavad Gita a gente lembra muito por causa daquela música do Raul Seixas, né? Gita. Então, o hinduísmo é a religião mais antiga do mundo, né? Ela vem de 1500 anos antes de Cristo, ou seja, uns 3500 anos mais ou menos, né? E essa religião ela não tem um fundador específico, né? No budismo a gente sabe que tem Buda, no cristianismo a gente sabe que tem Jesus Cristo, certo? No Kardec-Sina a gente sabe que tem o Allan Kardec. Hereditária, ela é hereditária como religião, né? E ela tende a crescer no mundo na medida em que a população também cresce. Os seus seguidores, eles demonstram grande devoção por uma variedade imensa de crenças, né? Cujo dogma fundamental é um ser divino, onipresente, né? E esse ser divino, para eles, chama-se Brahma. Os hinduístas, eles professam o teísmo, um Deus, o politeísmo, vários deuses, e o panteísmo, que é um Deus em tudo enquanto vem Deus em tudo, né? Mas essa diversificação, ela se unifica pela crença teórica numa alma universal. E essa alma universal, ela governa a sociedade através de castas. E o que é que significam essas castas? Eu vou novamente tocar nesse assunto. Castas é uma forma de estratificação social caracterizada pela endogamia, né? Endogamia é o casamento entre parentes ou pessoas da mesma casta, pertence à mesma casta, né? Pertence à mesma etnia ou então grupo social. É como os judeus antigamente só casavam entre eles, né? Então, pela transmissão hereditária de um estilo de vida que inclui com frequência um ofício ou uma profissão. Essa casta tem um status ritual, uma hierarquia e interações sociais habituais, né? E a exclusão baseada em noções culturais de pureza e poluição. Isso aí a gente pode até achar um pouco estranho, um pouco
assim meio fechado em si, mas no fundo a gente vê que é uma coisa que acontece corriqueiramente, aconteceu entre os judeus, né? A gente vê nessa guerra hoje da Rússia com a Ucrânia uma certa preferência por pessoas de pele branca, de olhos azuis e tal. Tanto que alguns negros que estavam lá, vindos da África, que estavam estudando, são professores, às vezes até são doutores, na hora de pegar o trem para cair fora, eles não deixavam eles entrarem. Então isso é mais ou menos que significa uma casta, né? Um grupozinho fechado, tá bom? Então o exemplo etnográfico paradigmático é a divisão da sociedade indiana em grupos sociais rígidos, com raízes na história milenar da Índia. E essa história ainda hoje persiste. Tá bom? Com essa doutrina religiosa arraigada nessa sociedade, né, na qual nem mesmo o governo consegue extinguir, e nem dar palpite, nem nada, surge um grande problema da desigualdade social, né? Uma caixa superior, está lá de gente rica, não deixa entrar um pobre de jeito nenhum, tem quem faça. E aí vai descendo né, as caixas pelo seu poderio, seja econômico, seja religioso, seja o que for. Mas é uma coisa que vai pontificando a desigualdade social. Nesse caso, existem caixas superiores, existem caixas inferiores, tá certo? E essa religião hindu é a única que é assumidamente politeísta. Vários deuses, né? Para você ter uma ideia, são milhares de deuses, milhões até, né? Adoração de todo tipo, de deuses, de animais, de plantas, e assim vai. Além do que, dentro do hinduísmo, nós temos centenas, né, de religiões e seitas, e cada qual tem as suas próprias doutrinas, né, e que às vezes se chocam umas com as outras, mas é uma coisa religiosa e cultural. Não cabe aqui a gente ficar julgando nada disso. Então, num breve exame, chega-se à conclusão de que tanto é uma religião de espetáculo, né, no sentido de se mostrar, de mitos, né, e de prática de mistérios. E também é uma religião bastante interiorizada. No entanto, tem um dogma que é quase um consenso entre as várias castas. É o dogma da reencarnação. Então, neste dogma, todos os que aqui na Terra fazem o bem, após a sua morte, poderão voltar reencarnados como membro de uma casta superior, né? Alguém que está numa caixa intermediária pode voltar no superior, quem está numa caixa inferior volta numa caixa intermediária e assim por diante. Mas, num caso que não tenham sido uma boa pessoa enquanto estava aqui conosco na Terra, eles poderão voltar em forma de animais, em forma de plantas, em forma de árvores, né? E até mesmo em forma de inseto. Tá? É a questão do faça o bem e seja o melhor, né? Então, essa doutrina, ela não está muito preocupada com a questão da salvação, e nem mesmo preocupada com essa questão do reino de Deus. Tá? A ideia é essa que eu falei. Então, a crença na reencarnação é um fator muito marcante no hinduísmo. E essa crença é baseada no karma. Karma é a lei moral de causa e efeito. É um ciclo contínuo de renascimento a que todos estão submetidos. E esse ciclo é chamado de samsara. Esse ciclo ele termina quando se atinge o renascimento, né? A que todas as pessoas estão submetidas, né? E esse ciclo
ele termina quando se atinge o Nirvana, né? Moksha. Esse Nirvana é um estado de desprendimento e autoconhecimento que só é alcançado pelos espíritos mais evoluídos, né? Que não precisam mais de uma reencarnação para melhorar, tá? Já atingiram um nível superior. Vou falar aqui de uma curiosidade. Vocês sabiam que os indianos consideram a vaca como um animal sagrado? É que na crença hinduísta, né, alguns deuses têm animais como montarias, né, e estes acabam ganhando esse status de animal sagrado. É o caso da vaca de Shiva, né, que é conhecida como Nandi. E essa vaca representa todas as outras vacas que habitam na Índia. Não vá se meter com uma vaca na Índia, não, porque você vai ter um problema muito sério. Então, o hinduísmo é a terceira maior religião do mundo. No mundo todo, eles têm cerca de 1 bilhão de fiéis. Só na Índia são 600 milhões, né, segundo as pesquisas que eu fiz. E o hinduísmo talvez seja a religião mais complexa. Ela engloba quase todas as tradições religiosas dessa, menos o budismo, também não engloba o jainismo. O jainismo, você ouviu um pouco falar dele, mas é uma antiga religião indiana, certo? Então, as divindades que chegam a milhões fazem parte da vida dos hindus. E mesmo quando sabes que tem templo, o culto é realizado normalmente nos próprios lares das pessoas. E nesses lares, os seus deuses favoritos têm seus altares. E ali tem a invocação e tudo, né? Sua adoração, suas orações, tá? Então, nesse sistema de crenças, os dogmas não são rígidos. E cá para nós nem poderiam ser, né? De tantas, né? Não tem uma unidade. Então, isso permite a incorporação de variadas tradições. Porém, os textos sagrados, a maioria escritos em sânscrito, são muito respeitados. E desses textos destaca-se o Ramayana e o Mahabharata. E eles trazem tratados religiosos, filosóficos, né? E bem como narrativas míticas, né? Sobre os governantes da antiga Índia. Então nós vamos falar aqui sobre costumes e crenças do hinduísmo, tá certo? Então é comum a prática de cantoria, né? Especialmente os mantras. Também é comum as meditações e recitação de textos religiosos, e normalmente os rituais eles envolvem oferendas aos deuses, né? Os deuses que são cultuados em forma de imagens e meditações. Então, dentre os rituais hindus, a gente pode citar aqui o Anaprashna, né? Desculpem aí a pronúncia se estiver errado. Isso aí é quando ocorre a primeira ingestão de alimentos, né? Você faz esse ritual. Depois, nós temos o Upayana, né? Que é a iniciação mais formal para a educação das crianças de castas mais elevadas, né? E um outro ritual é o Shravdi, né? E nesse ritual se reverencia os falecidos em banquetes, tá? Então, outro aspecto importante refere-se à morte e à cremação. E a cremação é considerada quase sempre obrigatória, né? E não raramente os hindus também praticam as peregrinações, nas quais o destino favorito é o rio Ganges, né? Ganges. Lá é o rio lá da Índia.
maior rio da Índia. Então, outro aspecto bem conhecido no hinduísmo são os mantras, né, que eu já falei agora há pouco, e o mais conhecido deles é o Om, que a gente chama Aum. Né? Normalmente, quando a gente fala aqui mantras para o pessoal aqui da igreja, já imagina que é uma coisa. Mantra é uma recitação, uma oração, uma coisa que sai do coração. Não tem nada de ruim nisso não. Viu? A gente apenas não entende e acha que quando se fala em mantra está falando de uma coisa. Vamos falar aqui da trindade, né? No hinduísmo. Isso aí chama-se Trimurti. Né? Então ela é composta da seguinte forma: o Brahman, que é o criador do universo, tem o Shiva, que é o Deus Supremo, e o Vishnu, que é responsável pelo equilíbrio do universo. Né? Esse Vishnu é a divindade mais popular que tem lá. Tá? Então existem outras divindades, né, que também são muito cultuadas, como por exemplo Ganesha, né, que é o rei, o deus da sabedoria, Matsya, né, que é o salvador da espécie humana, e o Sarasvati, que é a Sarasvati, né, que é a matrona das artes e da música. E por fim os deuses Devas, né, que possui muitos relatos épicos, são textos antigos elogiando várias divindades, e onde se narra a sua descida na Terra, né, em encarnações divinas chamadas de avatares. Quando a gente fala de avatar, a gente vem logo na memória aquele filme, né, Avatar. Então, a trindade Brahman, Vishnu e Shiva, ela marcou o período conhecido como o hinduísmo bramânico. Porém, o hinduísmo híbrido, ele se iniciou com o advento já do cristianismo e do islamismo depois. Né? E vamos lembrar que o hinduísmo foi o caminho escolhido pelos indianos para a liberdade no século XIX. Foi nesse século XIX, né, onde a Índia era dominada pelos ingleses, que estavam ali levando a riqueza dos indianos tudo. E aí apareceu Mohandas Karamchand, né, Mahatma Gandhi. Esse Mahatma quer dizer grande alma. Mahatma Gandhi conduziu os hindus pela via pacífica, né, a independência política. Quanto mais tentavam induzir os indianos a pegarem armas, mais o Gandhi dizia não vamos pegar nenhuma arma, que é para não dar a eles o direito de matar todos nós. Mas mesmo assim mataram milhares, milhões, fundo, e no final das contas, Gandhi conseguiu, com greves, com tudo enquanto, tudo de forma pacífica, conseguiu libertar a Índia do jugo inglês. Tá certo? Então, num sentido mais abrangente, o hinduísmo ele engloba o brahmanismo, né, que é a crença na alma universal, ou chamado também Brahman. Né? Quero dar aqui uma curiosidade para você. A visita aos templos ela não é obrigatória no hinduísmo. Né? Então, aproximadamente 30% da população hindu é vegetariana. Existe que muitos animais aí são deuses, né? E por último, o hinduísmo ele acredita no princípio da não violência. Assim, de uma forma bem simples, bem rápida até, eu tentei levar vocês a um breve entendimento do que seja o hinduísmo e a sua prática. E aí vocês complementam os seus conhecimentos em um momento oportuno de outra forma, tá bom? Voltando, o tema aqui
é o reino de Deus na visão dos hinduístas, e a gente sabe, viu, que para eles não tem, da forma como nós cristãos vemos, essa questão do reino de Deus. Lá tem as encarnações, tem as caixas e essas coisas. Tá certo? E até um pouquinho diferente do budismo. Tá bom? Shalom do Pai.